Sim, que essa paz do Divino Mestre esteja conosco sempre, principalmente nessa época em que nós nos rendemos a dar graças à vinda deste Mestre, desse Messias, desse Rabi. Boa noite, Sônia Conte. Maria Cremonese, Lu da Silva, Maria Angélica, Gisele, boa noite a vocês e a outros que vierem. Já fica o meu boa noite. Então, antevéspera do Natal. E nesta antevéspera não tem como não lembrar dos momentos que antecederam ao nascimento de Jesus. Por isso, hoje nós vamos conversar sobre Maria, a mãe, José, o pai. Qual a mensagem divina com essa dupla? Qual mensagem nosso Pai Celestial está nos mandando? Eita, deixa eu até caprichar. Oh, meu Deus, é muita bobeira da minha parte. Muito obrigada. Oh, Senhor, o que será? Estou diferente, tá bom. Qual a mensagem divina de termos esses parceiros? Qual a mensagem divina que está vindo? O que Deus quis nos dizer? De ser esta a mãe e este o pai. Vamos então buscar no livro chamado Mulheres do Evangelho, psicografado por Robson Pinheiro, do Espírito Estevão. Esse livro é muito lindo, até já fiz uma live sobre esse livro aqui. E esses aspectos estão lá, que eu trouxe por escrito, eu vou lendo e vamos conversando sobre. Eu quis trazer para vocês verem a coisa fantástica que é Maria e José. Os espíritos diretores do sistema solar foram influenciando gradativamente os destinos do mundo. Aqui já dá para dar uma pausa. Os diretores do sistema solar. Olha que interessante, existe uma diretoria no sistema solar, uma diretoria, ou seja, não é assim, um reinando e pronto, acabou. Nós já sabemos que atualmente é Jesus, mas não é, existe uma equipe observando cada aspecto para poder fazer o direcionamento dos nossos caminhos. Bacana isso, né? Isso dá uma esperança, dá um fortalecimento para nós, porque não ficamos só achando que temos só o nosso anjo da guarda e uns espíritos amigos. Não! Ai, ai. Não é só isso. Não é só isso. É um detalhe a mais. É um item a mais. Existe toda uma composição vibrando por nós, traçando por nós, norteando os nossos caminhos. Isso é fantástico, maravilhoso. Então vamos continuar. O que esses espíritos diretores fizeram? A política, as artes, o comércio
e as filosofias foram aos poucos recebendo o sopro renovador dos espíritos superiores. É tão oportuno, esse livro foi psicografado já tem, não sei, uns 10 anos, eu não esqueci de olhar ali. Não vou sair daqui para ir lá olhar. Mas é por aí, é mais ou menos uns 10 anos. Eu vou colocar, quando eu anunciar, colocar para vocês o novo tema, eu vou colocar. Porque é um dado muito importante. Nem se falava em pandemia, se falava em qualquer coisa. E olha que interessante, que atual. Para nós termos mais esperança, mais certeza de que tudo está certo. Nós já sabemos que está. Mas quando vem mais um grãozinho, mais um detalhe, mais um item, parece que renova isso em nós. A política, as artes, o comércio e as filosofias foram recebendo aos poucos o sopro renovador dos espíritos superiores. Então, não é o lado espiritual só, não. É muito mais que isso. Muito mais. É abrangente. Comércio, artes, filosofias, política, tudo ali sendo observado e analisado pelos diretores do sistema solar. Captaram? Pelos diretores do sistema solar. Por quê? Se nós sabemos que o que acontece no cosmo, o que acontece, o que vem, olha a física quântica aí, o que afeta um, afeta todos. Então, o planeta Terra, apesar de ser pequeno em todo o sistema solar, ele equilibra o sistema solar também. Cada um faz o seu equilíbrio e faz o equilíbrio do todo. Então, os diretores do sistema solar não são só os diretores do planeta Terra. Não é Jesus o condutor do planeta Terra, só ele e Maria resolvendo os problemas aqui. É também todo o sistema solar, todos os espíritos que atuam no sistema solar. Roma foi conduzida ao palco político do mundo para unificar os povos. Volta e meia acontece isso. Quando está tudo assim partido, picado, vem um povo que está mais sedento de poder e eles são controlados pela espiritualidade para poder juntar aquilo tudo que está solto e fazer uma conexão. Porque divididos somos fracos. Quando nos unimos, e fortalece a política, o comércio. Olha lá, nem vou colocar a primeira edição em 2005, isso mesmo. Eu fazia ideia de 10 anos, um pouquinho para lá. Obrigada, Silvia. Então, é exatamente isso. Isso foi dito há 15 anos atrás. 15 anos atrás já estava sendo dito isso. E como está atual? Aconteceu lá na época de Jesus e está acontecendo novamente aqui, além de estar acontecendo continuamente este processo. Então, Roma foi conduzida para unificar os povos. Estava tudo muito solto. Até lá em toda aquela Jerusalém e arredores, também era muito dividido. Roma chegando e dominando, fez com que todos ficassem ligados a um só domínio.
apesar que ainda hoje tem aquela quebradeira lá. Vocês veem como que a situação intrínseca de cada ser, de toda aquela população, ainda está por ser tratada. Sua influência de Roma, apesar de haver sido estabelecida através de suas armas de ferro, contribuiu para a unificação das nações. Apesar de ser ferro e fogo, né, como se diz, foi que uniu as nações. Quando se aproximava a época do nascimento do Mestre, as guerras paulatinamente cessaram. Devagar foram cessando. Roma foi conquistando e não houve reação dos oprimidos. E aí a coisa foi se acalmando, porque estava aproximando o nascimento de Jesus. Que arquitetura divina maravilhosa é essa, não? A influência benfazeja do plano superior foi amortecendo as energias conflitantes dos governos terrestres. A espiritualidade começou a atuar e eles diminuíram um pouco aquela sede de poder. Então, vagarosamente, eles foram diminuindo os conflitos. Em todas as áreas do conhecimento humano, a influência benfazeja dos imortais se fazia sentir. Em todas as áreas do conhecimento humano, não foi só no aspecto espiritual, foi em todo o conhecimento humano. O clima, então, estava propício para Jesus. Isto começou a ser realizado 50 anos antes do nascimento de Jesus. Por isso falam paulatinamente. Foi acalmando, teve aquele burburinho todo de conquistar, ser dono de mais, e depois veio acalmando, e ainda tinha alguma coisa, mas não era. Mas aquele afã, aí a coisa se acalmou perto de Jesus nascer. E aí? Por que José? Por que Maria? Vamos ver um pouquinho de Maria de Nazaré. Olha que coisa interessante. Isso aqui é uma pintura mediúnica, também antiga, a visão como da Maria Espírito e como ela tinha, como era realmente a aparência dela quando estava aqui entre nós. Que doçura, não é? Maria entrava em contato com espíritos sublimes, com a naturalidade com que falava ao povo simples de sua terra. A mediunidade era-lhe um dom natural. Olha que beleza! Por isso conversamos um pouco sobre mediunidade ontem, porque hoje e amanhã há aspectos de mediunidade mostrando os valores desses espíritos fantásticos. Maria era realmente um ser especial. Tem mais um pouquinho dela no mesmo livro. Ela era, isso aqui é tão poético, gente, é tão poético, que não tem como não se emocionar quando a gente lê isso aqui. Olhem a beleza como Estevão narra sobre Maria. Ela era uma estrela, talvez uma estrela perdida nas constelações do firmamento. Perdida, sim, pois o seu amor
irradiava-se em mundos do infinito, não lhe permitindo ficar parada, fixa na inércia. Era uma estrela errante que tinha sua morada entre os astros da imensidade. Ela trazia na face a suavidade do luar e a beleza das alvoradas. Revestiu-se de esplendoroso manto estrelado e desceu para a morada dos homens. E ela chegou, embalada no canto dos rouxinóis. Suas palavras lembravam o cantar das rolas e o trinar dos pardais. É Maria, simplesmente Maria. Sua vida tornou-se um símbolo de ternura e esperança para os deserdados. Sua vida tornou-se um símbolo de ternura e esperança para os deserdados. A sua evolução é algo tão fantástico que deixa-nos assim, não é? Deixa-nos assim, só de falar. Olhem só, Maria de Nazaré, espírito já experimentado em várias e várias encarnações, aceitou o mandato sublime de ser a mãe do Senhor do mundo. Espírito milenar que desenvolveu o sentimento e a ternura em grau superlativo. Assumiu a condição de mãe do Senhor, de preparar-lhe os passos em sua missão de amor. Não foi escolhida qualquer mulher ou qualquer espírito para recepcionar o Salvador. Era um espírito que estava em outras paragens, num planeta muito mais evoluído que a Terra. E ela aceitou essa missão. Ela viria para um planeta muito menos evoluído, enfrentar uma situação grave, uma situação numa época bem terrível. Mas depois que eu apresentar o José, nós vamos conversar sobre isso. Agora vamos ver o José. José, o carpinteiro. José foi o eleito do Senhor devido às experiências vivenciadas ao longo dos séculos em outros mundos. Se tem pouco sobre José, se fala pouco sobre José. E eu recebi uma orientação que esse pouco que se fala de José tem uma razão de ser. Um espírito muito evoluído, que também estava em outro planeta, em outro sistema, e devido às experiências ao longo dos séculos em outros mundos, precisava de um espírito nobre assim para ser o pai de Jesus, representar a paternidade desse espírito elevadíssimo. E aí se sabe pouco de José. E as informações que eu tive são duas. Primeiro, José era mais velho que Maria, ele já fora casado, ele era viúvo e casou-se com
com Maria em segundas núpcias. E era mais velho. Então, quando Jesus começou a sua trajetória de realmente divulgar o seu evangelho, José já havia desencarnado. E tudo indica, por fontes que eu consegui, que não posso dizer, não é bibliográfica, que ele voltou para os outros planetas, que ele iria ter outras tarefas. Espírito evoluidíssimo, havia mais tarefas para ele. Maria, também evoluída, ficou no planeta Terra, abraçando com Jesus a causa de nos levar até a regeneração. Tarefas diferenciadas. Tarefas diferenciadas para espíritos que se propuseram a esse trabalho fantástico aqui entre nós. Vamos agora alinhavar isso tudo que nós vimos até aqui. Vamos nos colocar na situação em que Maria hoje seria a véspera, né, do nascimento de Jesus, porque se deu à noite, e então foi ontem, será amanhã. Então hoje, amanhã à noite, né, e ele nasce no dia 25, né? Então, hoje, eles estão naquela caminhada. O que aconteceu? Roma precisava ter uma contagem, precisava saber o quantitativo de pessoas que havia na região. E eles delegavam essas tarefas, tal qual a cobrança de impostos, eles delegavam aos próprios judeus. Então, Herodes preparou um censo. E as pessoas deveriam ir, os homens no caso, né? Porque mulher era de alguém, mulher era de alguém. Então, os homens deveriam se deslocar para o local do seu nascimento, para se cadastrarem, seria isso, né? Para que fosse realizado o censo. José havia nascido em Belém, estava na região, estava em Nazaré, estava lá em Jerusalém, naquela região, mas ele era de Belém. E ele precisava ir para Belém para fazer o seu registro. E precisava levar Maria, porque era sua esposa e porque ela estava prestes a ter o seu filho. Vejamos José na situação. José já fora casado, era pai, e ele recebe a notícia de que será pai daquela que já era sua esposa, mas que ainda não haviam tido ainda um contato físico, que era o costume. Casavam-se, esperavam depois que eles iriam morar juntos. E aí, antes da consumação do casamento, Maria aparece grávida. Como José ficou perante a sociedade, perante a sua comunidade? Como? E aí, José teve seus abalos, porque mesmo sendo um espírito evoluído, ele estava no corpo de carne. Ele era influenciado pelo que acontecia à sua volta, pela parte material
que o envolvia. Isso era pesado para José. Mas ele venceu. Venceu esse primeiro preconceito. Primeiro, porque vieram muitos outros. José vivenciou e superou e assumiu magnificamente perante Maria. Este é o grande valor de José. Então eles vão para Belém. E ao chegar em Belém, muitos dos que eram de Belém estavam residindo fora de Belém, tiveram que vir também para Belém para se cadastrar. As pousadas, os albergues, não tinha esse nome, mas era isso, estavam todos lotados. Todos. Não havia lugar qualquer. Num estabelecimento, José bateu em vários lugares, e num dos estabelecimentos, o proprietário, com pena da situação de José, fala que o único lugar que ele teria seria a estrebaria, que eles poderiam dormir lá. Para Maria descansar, porque o estado de gestação já estava avançado. E lá eles aceitaram essa oferta, não havia outra opção. E foi lá que o nosso querido Jesus iniciou o seu trabalho de humildade, de simplicidade, de força fantástica. Depois, eles enfrentaram outro desafio. Herodes, sabendo do nascimento daquele que seria o rei dos judeus, se apavorou. Se apavorou. Rei dos judeus. Como ia fazer? Então, porque aquela história toda da estrela de Belém, maravilhosa, que no dia 21 tivemos aí, depois de 400 anos, novamente, esta beleza. A estrela de Belém começou a correr o boca a boca, olha que não tinha as mídias, começou a correr o boca a boca. A presença dos reis magos, que eram muito admirados pela sua sapiência, pela sua credibilidade no mundo espiritual e material, correu também. E aquilo tudo abalou. Nasceu o Messias, nasceu o Rei dos Judeus, o Messias tão esperado, o Rabi. Então eles precisaram fugir escondendo o menino. Maravilhosa a participação de José. Se José sabia que não era seu filho biológico, ele poderia aproveitar esse momento e não se empenhar tanto, e aquela criança seria assassinada, mas não. Ele, imbuído do sentimento de pai, do sentimento grandioso da sua missão, tudo volta, tudo vem fortemente, conforme nós temos conversado antes de reencarnarmos. Todo o trabalho que nós vamos desenvolver de prova, de expiação, de missão, são combinados, são alertados, são envolvidos com todos os elementos, são dialogados, são preparados. E José foi preparado e aceitou a sua missão. E isso veio rapidamente à sua mente, não com todos os detalhes, lembrando dos espíritos protetores, dos organizadores, daquela turma toda do sistema solar, da diretoria do sistema solar. Ele não lembrava disso, mas ele lembrava
nas suas emoções. Atenção para as lembranças das nossas emoções. Nós ficamos buscando lembranças de fatos, ficamos buscando lembranças de episódios. Como foi mesmo que aquilo aconteceu? Ah, ok, quer lembrar? Lembra. Mas tem um outro muito mais importante, tem um outro muito mais forte nesta situação, que são as lembranças emocionais. Quando você não se lembrar dos fatos, lembra da emoção, que é muito mais forte. E quando nós lembramos das emoções, quando nós buscamos essas emoções e começamos a deixá-las palpitar em nós, nós nos conectamos novamente com os espíritos que estiveram conosco. Foi o que aconteceu com José. Ele não fugiu da responsabilidade do compromisso assumido. E ali ele lutou pela vida daquela lindeza, daquela luz. Não tinha como não sentir palpitar a luz naquele serzinho tão pequeno, mas tão especial. Maria, bem humilde, tocou também a sua força de mãe neste momento. E eles então viajam, se escondendo aqui e ali, atravessam o deserto, até que conseguem voltar à sua aldeia, até que conseguem voltar à sua família quando tudo se acalma. Esse foi um grande fato na vida deles. Quantos espíritos de luz estiveram envolvendo esse casal? Quantos espíritos nobres estiveram envolvendo esse casal? Aí nós perguntamos, mas por que precisou? Se a guerra foi estagnada para que Jesus nascesse, se amenizaram-se as relações políticas, por que também não foi evitado esse fato? Jesus veio para demonstrar também persistência, doação, compromisso. É a grande mensagem que deixa para nós. A grande e maravilhosa mensagem. Mas conversaremos sobre isso amanhã. Então, esses caminhos foram necessários. Por isso, haviam e existem ainda, havia e existem espíritos no planeta Terra que tinham capacidade, talvez para serem pais de Jesus, poderia ser que tinha. Mas, com esta perseverança, com essa tenacidade, com esse amor já tão amplo, precisou vir esse casal de outros planetas, de outras dimensões, de outras paragens, algo muito mais evoluído. Outras situações de preconceito eles enfrentaram. Jesus era diferente. Jesus era diferente de seus irmãos, de seus primos, de seus vizinhos. Jesus era diferente dos adultos. Era diferente de qualquer outro ser que existisse na face da terra. Então, ele não era muito aceito por muitos.
Os que o conheciam mais de perto o admiravam, mas para a maioria ele era um ser extraterrestre. Não tinha esse termo na época, mas era. E realmente, ao pé da letra, era. E Maria e José enfrentaram também esse preconceito. E quando Jesus vai então em busca da sua grande missão, do seu grande trabalho de recuperação de nós todos, de trazer essa mensagem fantástica, Maria, como mãe, não sabia aonde seu filho dormia. Ela não sabia se seu filho tinha se alimentado. Ela não sabia o que acontecia com o seu filho, pois ele ficava andando pelo mundo, sem dinheiro, sem profissão exercida, apesar de ter aprendido o ofício de carpinteiro, mas a tarefa de divulgação do Evangelho não permitia que ele, não lhe dava tempo para exercer suas atividades. Então, imaginemos as mães que estão aí, as tias corujas, que não têm filhos, mas têm sobrinhos, como Neide, Trindade e outras aí. Imagine você como mãe, como tia. Os pais também sentem isso, mas eu estou querendo focalizar na mãe, imaginando Maria. Se aqui o nosso filho vai para uma outra cidade, não precisa ser longe não, 100 quilômetros, 200 quilômetros, e nós ficamos querendo ligar todos os dias, e ligamos agora, tem ligações gratuitas. Você almoçou? Você está bem? Você tomou aquilo? E Maria, sem comunicação, naquele mundo ainda tão áspero. E sobre essa aspereza do mundo eu quero relembrar. Maria e José vieram de uma dimensão onde existe uma fraternidade estabelecida, uma fraternidade bem assentada. Não vou falar nem do conforto físico, eu vou falar das injunções coletivas degradantes da época. Um povo ainda rude, um povo ainda sem carinho uns para com os outros. E eles, como espíritos evoluídos, enfrentaram essa descida de patamar, de dimensões, para realizar o trabalho de paz de Jesus. Era a proteção e a suavidade. José, o protetor. José, o que traçava os rumos melhores para a sua família. E a suavidade de Maria, a sua doçura, o seu encantamento, tal qual Estevão reproduziu ali. A sua voz era um canto de rouxinol, era uma estrela. Maria era e é uma estrela. Com a proteção de José e a suavidade de Maria, Jesus teve os pais necessários para essa fase de infância e juventude, para o trabalho
de evangelização que ainda hoje está sendo difundido. Obrigada, Maria. Obrigada, José. Nossa gratidão. Espíritos valorosos. E hoje, Maria, hoje você, naquele jumento, viajando horas, com apenas um cantil, aquele cantil daquela de pele, de camelo, sem qualquer conforto, com uma gravidez avançada, caminhou para cumprir as leis terrenas. Precisava ser feito o censo e vocês obedeceram. Nós precisamos ainda aprender muito com vocês dois, porque pequenas providências que são solicitadas no campo material, nós ainda nos rebelamos como crianças tolas que somos. Nós nos rebelamos em usar uma máscara, que é para o nosso benefício. Nós nos rebelamos em não nos manter quietos, usufruindo o conforto do nosso lar, porque queremos andar, sair. Nós nos rebelamos com as leis financeiras, nós nos rebelamos com os encargos. E vocês dois, meus queridos, enfrentaram muito mais do que isso, cumprindo as leis de César. Daí a maravilhosa lição de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que nós possamos cumprir os desígnios materiais para poder treinarmos para obedecer os desígnios espirituais, tal qual vocês fizeram, obedecendo aos dois desígnios, o material e o espiritual. Obrigada, José. Obrigada, Maria. Obrigada por preservarem a vida de Jesus e nós termos esse evangelho maravilhoso conosco. Deus os ampare cada vez mais. Né? Hora de cantar, né, gente? Eu trouxe uma música que eu gosto muito, 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 muito. Pela simplicidade e porque ela vai no coração. Todas as Ave-Marias compostas pelos grandes da música erudita, da música moderna. Entre os eruditos tem duas maravilhosas. É a de Gounod e a de Schubert. Hoje eu trouxe as duas. Por que não exagerar? Então exageremos. A de Gounod eu trouxe para nós cantarmos. Junto com as duplas sertanejas, lembram? Aí não tem gente tão novinha assim, não. Tem gente novinha, mas tem uma turma aí que já foi para lá. Aqueles
como é que era o nome? Aquele encontro, né, que tinha das 3 duplas sertanejas mais marcantes, né, na época. Então, 3 ou 4? Agora me deu um branco. Acho que são 3, né? Era Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó e aquele Zezé de Camargo e Luciano. Eram os 3 amigos, e isso aí. Nada como ter uma pessoa jovem que viveu aquela época. Então, eu trouxe a gravação com eles porque eu gosto muito dessa gravação. E depois na prece eu sempre coloco, é marcante já há bastante tempo, que eu coloco no violão a Ave Maria. Mas hoje, na hora da prece, eu vou colocar uma Ave Maria de Schubert, cantada por uma alemã. Então, nós não vamos cantar, nós vamos ouvi-la, mas eu vou ler antes a tradução, a letra que fizeram para essa Maria, Ave Maria de Schubert, muito linda. E quem canta é Helene Fischer. É um vídeo que rodou bastante e agora, uns tempos atrás, voltou novamente. Então cantemos, saudemos Maria, que nessa saudação de Maria, nós incluamos também o José, que onde quer que ele esteja, ele também receba as nossas vibrações. As nossas vibrações. De nós seja capaz de acreditar no poder da fé e que Deus ilumine os homens para que eles possam construir um mundo melhor.
Que bom. Antes de eu ler aqui, neste livro, este último, que algumas pessoas que estão aí já receberam, Consciência e Verdade, Eu Atuo no Universo, é um romance de Celeste. E todos os livros de Celeste, no início, ela tem duas características. No início tem uma prece e no final, o penúltimo capítulo sempre é sobre Jesus. E neste aqui, ela fez uma adaptação aqui no começo, na folha 19, ela fez uma adaptação da prece Ave Maria da Igreja Católica. Mas embaixo, deixa eu te mostrar, aqui tem uma, deixa eu ver se não dá reflexo, aqui tem uma mensagem dela e aqui está a Ave Maria, numa versão dela. Vou ler a de baixo primeiro. Ela diz assim: leveza é o veículo, expectativa é o combustível, os passageiros são os sonhos, o condutor, nós, entende o seu papel e busca orientações para o trajeto. Maria, acolha-nos. E a prece Ave Maria ficou assim: Ave Maria, cheia de graças, de esplendor e luz. O Senhor é convosco, porque sois majestosa. Bendita sois vós entre todas as mulheres, por seres tão nobre. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, nosso amado irmão. Maria, Mãe de Jesus, nosso Mestre, rogai por nós, ignorantes de amor, que ainda fraquejamos, agora e em todos os momentos. Assim seja, Rainha. Essa é a prece de Celeste, plagiando, fazendo uma nova roupagem. Nós vamos fazer a prece, mas antes de fazer a prece, eu vou ler a versão da Ave Maria de Schubert em alemão. Eu vou ler, não, vou mostrar para vocês. Nós vamos ler juntos. Gravação de Helene Fischer. Hoje, muitos estão tão sós. Existem no mundo muitas lágrimas e noites cheias de solidão, e todos têm um sonho cheio de ternura. E às vezes, somente algumas palavras já ajudam para não se sentirem tão sós. E pessoas estranhas se tornam amigas, grandes problemas se tornam pequenos. Longa é a estrada durante a noite. Existem muitos caminhos para as estrelas e cada um procura uma mão que o ampare.
Talvez alguém esteja tão triste como você. Vá até ele. Destranque sua porta esta noite e abra bem seu coração e deixe os outros sentirem todo o seu calor nesta época fria do ano. Na Europa, né? Na Alemanha, é muito frio nessa época. E é tão lindo esse trecho aqui, e quem fala, talvez você esteja tão triste, vai até ele, destranque sua porta e abra bem seu coração. Precisamos destrancar nossas portas, nossas armaduras. Ela canta isso em alemão, eu entendi tudo, vocês vão entender também. E então nós vamos fazer a nossa prece, ouvindo essa voz lindíssima de Helene Fischer, e a música Ave Maria de Schubert também é fantástica. Quem quiser colocar um copo com água, naqueles procedimentos que nós já falamos, pode ser coletiva a água para todos da família, pode ser individual, se tiver alguém com necessidades especiais. E uma parte da água pode ser destinada para ser molhada com algodãozinho, qualquer outra coisa, e passada no local onde se tem alguma dor, alguma ferida, alguma coisa assim. Vamos então para a nossa prece. Über unsere Partie zurückgeben konnte, die Sie mir heute entgegengebracht haben. Tausend Dank dafür. Maria, Mãe querida, Mãe amada, José, Espírito de luz, que tanto influenciou, protegeu e orientou nosso querido Jesus. Abracem-nos, abracem-nos como seus filhos, abracem-nos hoje com aquele carinho quando que recebeste Jesus, abracem-nos, nós queremos sentir esse carinho, essa gratidão, esta leveza, essa suavidade. Obrigada, Espíritos de luz. Percorram a nossa casa. Coloque esta luz em todos os cômodos. Fortifica os nossos ideais. E fluidifica, por favor, por amor a nós, esta água.
Obrigada, Espíritos de luz. Que Deus os abençoe cada vez mais. Que assim seja. Amanhã o nosso tema é Ele, Jesus, o Mestre, o nosso querido. Esse é o tema de amanhã. Obrigada pela atenção, obrigada pelo carinho, obrigada. Que Jesus nos ampare, Maria e José, essa dupla maravilhosa, nos dê o abraço consolador. Fiquem com Deus, um excelente final de noite.